Oi, eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, sou psicóloga e estou participando da Virada Feminista online 24 horas. Precisamos falar sobre aborto. Eu quero falar rapidamente com vocês sobre direitos sexuais e reprodutivos a partir da perspectiva da realidade das pessoas trans, que é um tema que praticamente não é abordado, obviamente, porque nesse dia nós estamos discutindo o direito das mulheres que não são trans, né? As mulheres cisgênero, como a gente fala, que podem e querem engravidar, né? E se não querem, têm o direito, caso sejam grávidas, a abortarem. A discussão sobre descriminalização do aborto é uma discussão sobre direito ao corpo, sobre como o Estado brasileiro controla os corpos, principalmente de mulheres, porque não tem o direito de serem donas de seus próprios corpos. Há um controle sobre os corpos quando a gente fala que o aborto deve ser regulado apenas em algumas situações, né, e não é um direito pleno da pessoa, do ser humano que tem aquele corpo. Né. Essa situação inclui também homens trans que não tenham feito cirurgia de retirada, né, de útero, ovários, e essa questão do aborto está presente, obviamente, porque homens trans, nessa condição, também podem engravidar. E caso não queiram ter essa criança, né, dar à luz essa criança, também tem um direito. Como teria um direito que também não é garantido, como quase todo direito de pessoas trans não é garantido, o direito dos homens trans, inclusive, de abortarem, mas também de, caso queiram, dar à luz a criança, de terem um parto humanizado, tá? E no que tange às mulheres trans, né, que desejam fazer cirurgias de redesignação genital, o grande desafio é o direito reprodutivo, né? Porque quando a gente, né, quando o Estado garante de forma muito precária, vale salientar o acesso a processos cirúrgicos para redesignação genital, que ele, com muita dificuldade, né, porque poucas mulheres trans têm acesso a essa cirurgia, e para os homens trans, principalmente, é um problema, porque ela não é tratada de forma plena, né, ainda é considerado como uma cirurgia muito complexa, e o grande desafio, né, para as mulheres trans e para os homens trans é terem um banco que guardem os seus óvulos, espermatozoides, seus gametas, para caso queiram ter filhos futuramente. O fato de não ter mais órgãos genitais plenamente capazes para reprodução, que não significa que tinham antes desse procedimento cirúrgico, como qualquer outro ser humano. A gente tende a generalizar que qualquer mulher tem a possibilidade de engravidar e ter filhos, né? E que não é verdade, a gente sabe, e que todo homem também tem capacidade, né, reprodutiva, que não é verdade. Então falta para as pessoas trans um banco, né, que guarde seus gametas, suas células reprodutivas, e isso quer dizer que no Brasil, na prática, para as pessoas trans, a gente está promovendo esterilização forçada de pessoas trans. Eu digo que esse cenário faz parte de toda a nossa conjuntura, que é uma conjuntura de genocídio da população trans, tá? Uma tentativa, sim, direta, cotidiana, diária, de acabar, né, com toda a população, com todos os homens e mulheres trans e principalmente com as travestis. E nesse cenário nefasto, em que destaca-se a violência de gênero, porque as principais vítimas são as travestis e as mulheres trans, a gente tem um feminicídio trans, ou um transfeminicídio, né? Então, os direitos sexuais de pessoas trans, né, homens, mulheres trans, travestis, incluindo aí também pessoas não binárias, eles não são garantidos por várias razões culturais, pela cultura de ridicularização, de desumanização das pessoas trans, né, de simplificação da existência trans apenas à identidade de gênero, como se as pessoas trans não tivessem cor, raça, origem, idade, né, diferentes orientações sexuais, diferentes habilidades físicas, deficiências, como qualquer outro ser humano. É um desafio humanizador mesmo, civilizatório, que a gente tem com relação
a garantia dos direitos das pessoas trans. E quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente está falando de uma seara, de um campo que tem que ser muito mais explorado, né, trabalhado, e que é muito mais complexo do que, em geral, as pessoas supõem. Isso tem a ver com, né, como eu falei, vivemos num país que tem uma cultura secular de genocídio, não é de hoje. A gente sabe que o Brasil foi fundado a partir do processo colonizatório pela lógica do genocídio, do extermínio de populações, pela lógica a partir da escravidão dos povos africanos, a lógica da subalternização do outro, principalmente no trabalho, e a partir das dezenas de ditaduras que nós tivemos, né, também pela lógica da censura, de que não devemos falar sobre certas coisas. Então nós estamos falando porque é preciso falar sobre aborto, porque é um tema que é de interesse de toda a sociedade, principalmente daquelas que têm capacidade de engravidar, as mulheres cisgênero, né, aquelas mulheres cisgênero, mulheres não trans que têm capacidade de engravidar, e também dos homens trans, importantíssimo lembrar, homens trans que podem engravidar e que também têm direito não só a um parto seguro, caso desejem, mas também a um aborto qualificado e seguro, tá? Quando a gente esquece de algumas pessoas, a gente está dizendo que essas pessoas não são plenamente humanas para nós. Então precisamos lembrar também dos homens trans e que eles falem cada vez mais sobre suas realidades, porque nós só aprendemos cada vez mais com a realidade e as vivências dos homens trans para todas e todos, não só para as pessoas trans, com relação a relações sociais, feminismo, né, a prática sobre o corpo, como a gente aprende muito com as travestis, que tem uma cultura secular, né, muita gente ignora, mas as travestis têm uma cultura secular de cuidados com o corpo, né, e que é uma cultura que é negligenciada ou é absorvida, apropriada como uma cultura genérica LGBT, né, e desconsiderando que é uma cultura trans plenamente, né, travesti. E o grande desafio, né, dos direitos sexuais e reprodutivos para todas e todos, incluindo pessoas trans, incluindo as pessoas trans que não podem engravidar, né, que também possam ter condições, mesmo no período pós-cirúrgico, como eu falei, de terem um banco de esperma, um banco de óvulos, em que possam acessar caso desejem, tá? Vivemos uma realidade muito difícil das pessoas trans no Brasil, como é conhecido amplamente, somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, e esse país não só mata pessoas trans, é um país transfeminicida, que comete feminicídio trans. Eu digo que é um país que pratica o genocídio de pessoas trans, tá? É o país que mais mata pessoas trans no mundo. E dessas pessoas trans, a maioria praticamente absoluta são das travestis e das mulheres trans. Então, num cenário como esse, onde nem os direitos humanos fundamentais são garantidos para a população trans, a gente tem que lutar pela garantia desses direitos fundamentais, também pelos direitos da cidadania, da inclusão das pessoas trans no acesso a serviços públicos, a trabalho, a emprego, a renda, a educação, que não são garantidos, e também os direitos sexuais e reprodutivos, para que, o que é muito comum, né, pessoas que se relacionam com mulheres e homens trans, com travestis, também não sejam ridicularizadas por isso, né, pessoas que sejam cisgênero ou transgênero, inclusive. A gente tem uma prática nefasta da mídia, dos meios de comunicação, principalmente dos meios humorísticos, de ridicularizar, de desumanizar as pessoas trans, tá? Da música, inclusive. Existe um triste histórico da música nesse sentido. Então, a luta das pessoas trans, das mulheres trans, dos homens trans, das travestis, das pessoas não binárias é essa. Por humanização, por direitos plenos, o que inclui, sim, e não devemos esquecer, os direitos sexuais e reprodutivos. Precisamos falar sobre aborto. Segue aí a virada, gente. Parabéns. Um beijão.